Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez para o nosso bate-papo. E ele é matinal porque ainda é cedo, ao horário que estou gravando, são 6 horas da matina, tá bom? Quero falar hoje de um assunto interessante que faz parte da nossa vida como um todo, que pode definir a nossa vida por todo o curso em que vivermos, certo? E um deles, eu quero só falar desse tema, que é a prudência, tá? A prudência. Veja bem aqui, em Mateus capítulo 7, verso 24 até o 27, diz assim: Jesus falou: todo aquele pois que escuta as minhas palavras e as pratica, tá? Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Grave isso, rocha, tá? O que ela representa, tá bom? E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aqui Jesus está dando exemplo de um homem que se estabeleceu numa condição de firmeza. Ele visualizou o ponto firme aonde ele poderia se ancorar para que ele pudesse ter resistência em dias difíceis, em dias de tribulação. Tem aquela fase da nossa vida que passamos por tribulação, certo? Porque todos esse contexto aqui, eu vou anotar para você aqui, primeiro, desceu a chuva, tá? Correram os rios, tá? Outro sim, assopraram os ventos, né? Os ventos. São 3 áreas, embora elas estão sendo aqui apresentadas como elementos da natureza, tá? São comportamentos da natureza, que a chuva é uma precipitação de água. Os rios são um leito de lâmina d'água, seja fundo, né? Ele pode subir quando a chuva cai. Os ventos, eles são também o efeito da natureza, que assopra para todo lado. Mas existe um tempo que este vento assopra com maior intensidade. Quem aqui já viu uma notícia, principalmente nos Estados Unidos? Estados Unidos tem uma época do ano que é uma época de furacões e tufões. O estado que enfrenta esta situação pouco parecida são os estados do sul do nosso país. Santa Catarina, um pouco razoável São Paulo, do Rio Grande do Sul, mais propriamente Santa Catarina. Que não é um furacão que Santa Catarina sofre, é só para ventos fortes. E destelham casa, derrubam árvores. Então, esses 3 elementos aqui representados, eles representam as fases variáveis da vida em que passamos, dos problemas e de soluções. Mas se a minha casa está alicerçada num lugar seguro, ela não vai cair. É isso que Jesus disse para aquelas pessoas naquela época. Porque quando a pessoa dá atenção a coisas que são estruturais, que irá manter ele de pé, sua esposa, seus filhos, seus negócios, sua empresa,
tudo aquilo, seus projetos em pé, né? Mesmo que venha o vento, ele vai conseguir, tanto ele e a sua família, resistir esses dias de vento. O vento, chuva, é aquele tempo que a gente amarga, né? Um sofrimento profundo, mas estamos firmes. Mas a outra parte da história está escrito aqui, que acontece a mesma coisa para outra parte da história. O nível de situação é igual para os dois lados. Aí Jesus continua dizendo: e aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, porque tem o insensato. O que é o insensato? É o homem que anda descuidado com a vida. Ele não toma decisões para se proteger daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. Seus filhos estão crescendo, ele não procura uma forma de incluir eles numa boa orientação. As crianças crescem à revelia, sem uma orientação, sem um acompanhamento. E depois, esses filhos crescem, eles se metem aonde não deveria se meter e causam dores profundas. Há muitas mães que choram, pais que choram. Mas se nós queremos evitar que isso aconteça, nós temos que se antecipar a esse acontecimento. Agora o meu filhinho está novo, e quando ele completar 10 anos, o que eu posso fazer para poder ajudá-lo na orientação para ele não ser seduzido ali fora? Daqui a pouco o meu filhinho ou a minha filhinha vai completar 13 anos, adolescente. O que eu posso fazer para orientá-la? Esses são os pensamentos daquele que construiu a sua casa na rocha. Mas, ao longo da história, nós vemos muitos tropeçarem no descuido. Vou colocar aqui, descuido. São palavras que eu não tinha preparado. Descuido. Não. A pessoa vai lá, trabalha, chega para casa, liga a TV, assiste um pouquinho ali, vai dormir, no outro dia levanta, vai trabalhar, não olha filho, não vê filho, não conversa com filho, não fala com ninguém. Né? Aí ele fica sem orientação, sem um norte, ele vai procurar referência em outro lugar. Né? Repetindo o versículo 26. Aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Aconteceu as mesmas coisas. Desceu a chuva, um fenômeno. Correram rios, fenômeno. E assopraram os ventos, fenômeno da natureza, né? E combateram contra aquela casa, só que aconteceu o inverso. A primeira, como estava edificada na rocha, ficou firme, não caiu. Mas essa aqui, e combateram contra aquela casa. E foi grande a sua queda. Mateus, capítulo 7, do verso 24 a 27, ok? Do verso 24 a 27. Então, nós precisamos ficar atento nisso, porque se não nos atentarmos, o mal vem e não temos como se defender. Nós precisamos ver e se antecipar. O filho está na época de estudar, para se preparar para quando criança, não podemos deixar ele na rua. Não podemos aceitar conversa de filho. Eu não quero ir para a aula, não. Quem manda em casa é pai e mãe. Nós não precisamos espancar seu filho. Nós não precisamos espancar os filhos. Nós precisamos ordenar eles a fazer aquelas coisas que é do tempo deles. Uma é estudar. Se formar para alguma coisa.
Porque quando ele chegar à idade adulta, sem nada na vida, sem saber o que fazer, ele não vai aceitar receber o pouco, vai se envolver onde não deve. Então, o homem prudente é aquele que se antecipa a um possível mal, mesmo que ele saiba que viverá dias difíceis na sua vida. Chuva, rios e ventos aqui, eles são alegóricos, eles representam os dias difíceis da nossa vida, como expliquei anteriormente. Mas se nós pensarmos de maneira diligente, muitos problemas que nós temos, que nós poderíamos ter, não teremos. E quando entrarmos em um tempo de luta, de combate, de dissolução da nossa vida, nós sairemos lá na frente vitoriosos e sem sequelas. Toda coisa que acontece, alguém faz uma indagação. Mas e se essa casa caiu? Ela tem como ser reconstruída? Tem, com muita dor. É a mesma coisa que a pessoa perguntar assim: o meu casamento ruiu, ele tem como ser reconstruído? Tem, mas sobre muita dor, porque precisa demandar um esforço grande, né? Do momento que passam, precisa haver perdão, precisa haver reconciliação, precisa haver esquecimento, precisa estar envolvido em se reconstruir novamente, e é doloroso. Então, para evitar que a casa caia, nós temos que se antecipar. E se você for um homem prudente, uma mulher prudente, você fará isso, não porque eu estou dizendo, porque isso é o que te manterá de pé e não deixará que você caia. Mesmo o vento assoprando, a chuva vindo, e mesmo que os rios subam, você não sofrerá dano maior. Você passará por tribulações, por provações, mas sairá inteiro lá na frente, tua casa inteira, porque você se comportou de maneira prudente. Que Deus abençoe a sua vida e te dê a graça que você precisa. Espero que essa palavra te ajude. Você que chegou pela primeira vez, quer participar das nossas conversas, se inscreva no nosso canal para que você tenha sempre, uma vez por semana, quanto duas, 2 vídeos aí que nós publicamos, geralmente 2 vídeos por semana, tá? Para que você tenha sempre a notificação, clique, se inscreva, né? Aperte todas as opções lá do sininho e se quiser comentar, comente também. Estaremos aqui para poder esclarecer e ajudar na medida do possível, tá bom? Um abraço, a gente conversa na próxima.